Ontem passei muito tempo a observar a vida deste faraó da 18ª dinastia Tutankhamon. Observei com atenção as suas riquezas, os túmulos, os sarcófagos. Observei com atenção a sua ambição e a sua ilusão, a sua crença que haveria a vida após a morte. E por causa das suas crenças, milhares e milhares de pessoas foram oprimidas para construírem os túmulos dos faraós. O seu túmulo, Tutankhamon, morreu jovem, muito jovem, mas no seu túmulo é encontrado quase os bens que ele achava que iria necessitar na sua próxima vida. Então, olhando para isso, constatei que era um absurdo. Quando as pessoas têm as crenças erradas, agem de uma forma errônea. E por causa da sua crença e os seus medos, ele tinha tanto medo de que alguém profanasse o trono, que alguém profanasse o seu túmulo e o seu medo, mesmo depois de morto. Eles reproduziram em 13 de outubro de 1925, um arqueólogo inglês descobriu o túmulo de Tutankhamon. E a descoberta foi importante para o mundo e retiraram de dentro da pirâmide tudo o que havia lá. Embora nas escrituras egípcias e à entrada do túmulo dizia maldição e morte para quem perturbar o sono eterno do faraó. Mas o sono foi perturbado, e ao olhar e a observar atentamente, sentia-me como se estivesse dentro de uma pirâmide, porque eles reconstruíram as câmaras exatamente como foram encontradas dentro da pirâmide. Aqui vemos a capela mortuária, tudo em ouro maciço, e esta é a primeira. Eu contei 5, então eles iam colocando 5 tipo caixas dentro de caixas, uma maior, outra menor, outra menor, outra menor, e assim era. Este aqui era o lugar onde eles encontraram o sarcófago do faraó. Isso deixou-me muito de pensar. Tanta ambição, até uma certa arrogância da parte dos faraós, as suas crenças. Temos que ter cuidado com as nossas crenças, porque, no fundo, como dizem no Eclesiastes 5, tudo é ilusão. E eu, a constatar isto até era a câmara do gato, até o gato foi mumificado. E o que o faraó não queria era que estas suas riquezas, estes seus bens pessoais ficassem expostos, como nós estamos agora a ver neste museu aqui em Zurique, na Suíça. O que ele não queria foi o que aconteceu. 2000 anos após ter sido encontrado o seu túmulo, ele foi estudado como se não fosse um ser humano, e todos os seus bens, todas as suas os seus bens pessoais, as suas coleções estão aqui expostas e vão correr o mundo inteiro.
eu fiquei a pensar, tudo isto é ilusão, assim como diz Eclesiastes, capítulo 5, do versículo a partir do 8. Então, diz assim: se em algum lugar tu vires um rico a explorar um pobre, e vires que lhe são negados o direito à justiça, não te surpreendas. Cada autoridade tem alguém mais corrupto do que ele próprio, e na verdade a exploração vem de cima, e com certeza há um superior acima dele ainda mais corrupto. Há um manda-chuva corrupto. Não há fim nisso. Nada se pode fazer a respeito, mas a boa terra não trapaceia ninguém, até mesmo o rei mau se alimenta do que a terra produz. Quem ama o dinheiro não se contenta com o que tem, nem o que ama a riqueza se satisfaz com grandes lucros. Isso tudo é ilusão. Então, Faraó era um homem cheio de ilusões, mas o curioso é que não só Faraó, as pessoas, estamos neste mundo com muita ilusão, aquela ganância de querer ser bem-sucedidos, de querer ter riquezas, de querer ter luxos, de ostentar. Eu vi aqui tanta ostentação, e esta ostentação toda estava dentro de um túmulo. Incrível! Por causa das suas crenças, por causa da sua ganância, por causa do sentimento de posse. Isto é meu e não é de mais ninguém. Portanto, eu não me surpreendo quando vejo um pobre a ser oprimido por um rico, porque o rico acha que tem direito de explorar o pobre, porque ele se sente superior. Mas tudo isto é ilusão. Em Eclesiastes, no versículo 6 do capítulo 6, diz assim: quem nasceu sem nada, volta para a terra. Então, acumular estas riquezas e ver Faraó e muitas pessoas, não é, que têm riquezas e têm filhos, mas não fazem um testamento, não são sábios, não fazem um testamento em vida para fazer a divisão dos filhos com sensatez, não fazem, não doam enquanto estão vivos, não resolvem os problemas que têm que resolver para deixar aos seus herdeiros. Depois, quando morrem, é uma confusão. Por exemplo, aqui na Suíça, a maioria das pessoas abdica da herança dos pais, porque a herança dos pais, além de trazer muitos problemas, ainda têm dívidas que o herdeiro tem que pagar. E aqui há uma opção: ou paga ou abdica. E muitas das vezes, a maioria das vezes, o próprio filho abdica da herança dos pais. Estes sarcófagos, estas igrejas mortuárias, todas elas em ouro maciço. Eu pensei, meu Deus, como é que esse ouro transformado podia alimentar tantas crianças, tantos orfanatos, mas estava ali tudo, e agora a exposição para nós vermos esta ostentação, a mim deixou muito que pensar. O que ele menos queria era esta exposição após a sua morte. E curiosamente, o medo que ele tinha, que alguém mexesse nas suas riquezas, nos seus bens pessoais, que ele fosse exposto, sendo observado como um animal no jardim zoológico,
mesmo depois de morto 2000 anos atrás, foi encontrado e a sua paz foi interrompida. Fiquei com imensa pena, deu-me muito que pensar e pensei, glória a Deus pelos filhos de Deus. Não existe nenhuma exposição de Salomão e nenhum rei da tribo de Israel, dos 12 patriarcas. Salomão foi um dos reis mais riquíssimos e mais sábios, mas, no entanto, nós não o vemos em museus, porque a proteção de Deus está sobre a vida dos que são filhos de Deus. Seria impensável nós vermos o Salomão morto, exposto em museus. E Salomão foi riquíssimo, foi bilionário, trilionário, foi o homem mais sábio. Mas a proteção de Deus, de facto, está sobre os filhos de Deus. Então eu vou ler o Eclesiastes 5, que diz, a partir do 8. Se em algum lugar você vê um rico a explorar um pobre, saiba que o que está a explorar é corrupto e que acima dele existe um superior ainda mais corrupto. Portanto, não se surpreenda. E quem tem amor ao dinheiro, a pessoa que ama o dinheiro, nunca tem o suficiente. Quem ama as riquezas, jamais ficará satisfeito com o que ganha. E isso também é ilusão. O homem sai nu do ventre da sua mãe, e como veio, assim vai, apesar de todo o seu trabalho, apesar de toda a sua ganância, apesar de toda a sua corrupção, nada poderá levar desta vida. Como eu já disse, é um problema sério. Então, tudo é uma grande ilusão. E eu, dentro deste museu, no túmulo de Tutankhamon, constatei o quanto